Vamos lá para o último bloco de questões de realidades municipais da prova de analista de políticas públicas e gestão governamental, vulgo APPGG. Essa questão é uma questão que tem tudo a ver com o concurso de vocês. Parcelamento, edificação e utilização compulsórios, IPTU progressivo no tempo e desapropriação, mediante pagamento em títulos da dívida pública, são todos instrumentos urbanísticos criados pela Constituição de 1988, que tem como finalidade corrigir os problemas causados pela urbanização, pulei a acelerada e sem planejamento. Por que ele está pulando? Opa. Então, corrigir os problemas causados pela urbanização acelerada e sem planejamento? Não, né? Os instrumentos citados têm outro objetivo. Vamos pular, senão eu vou revelar a questão. Coibir o surgimento de loteamentos clandestinos nas áreas periféricas da cidade. Não, estabelecer o IPTU progressivo, o parcelamento, a edificação e utilização compulsórios, nenhum desses instrumentos coíbe a formação de loteamentos clandestinos. Dar suporte a programas de erradicação de favelas e moradias em condições precárias. É a mesma lógica. Esses instrumentos, na realidade, não coíbem as favelas e as moradias em condições precárias. Organizar o mercado imobiliário impedindo a formação de cartéis no setor. Não, esses instrumentos são instrumentos públicos e eles não têm intuito de regular o mercado imobiliário. Então, nenhuma das três questões, nenhuma dessas três assertivas corresponde à alternativa correta para a nossa questão. Corrigir os problemas causados pela urbanização acelerada e sem planejamento? Não, esses instrumentos também não coíbem os problemas causados pela urbanização acelerada e sem planejamento. A gente tem que esses instrumentos urbanísticos, eles garantem, ou eles visam garantir a efetivação do princípio da função social da propriedade em áreas urbanas, certo? Então, compreender esse princípio da função social da propriedade urbana é muito importante para a prova de vocês. Questão 65. É mais uma questão que diz respeito às questões sociais de habitação. A questão habitacional na cidade de São Paulo apresenta uma historicidade em suas formas. É muito importante que vocês conheçam a história da ocupação da cidade de São Paulo e todos os eventos, isso é super importante. Leia o texto a seguir e preencha corretamente as lacunas que explicam essas transformações. O agravamento dos problemas que afetam a qualidade de vida da população em São Paulo não atinge a cidade em geral. Sobretudo no período compreendido entre as décadas de 40 e 70, surgem e se expandem e aí a gente tem algumas alternativas. Os edifícios? Poderia ser. Os bairros periféricos? Poderia ser também. Os bairros planejados? Os conjuntos habitacionais? Os condomínios fechados? Não, os condomínios fechados ainda não. Vamos eliminar essa opção. Os condomínios fechados, não. Os conjuntos habitacionais até teve, mas acho que não é isso. Vamos seguir, vamos ver se a gente consegue achar se a próxima informação nos ajuda mais. Surgem e se expandem que, juntamente com os tradicionais cortiços, bairros operários, edifícios, vilas operárias, alojam a população trabalhadora de menor poder aquisitivo. Então, quem que aloja na cidade de São Paulo a população trabalhadora de menor poder aquisitivo? Sobretudo no período compreendido entre as décadas de 40 e 70, surgem e se expandem não são os edifícios, então a gente já eliminou duas questões. Quais são os locais que alojam a população trabalhadora de menor poder aquisitivo? A gente não teve, na história, bairros dedicados aos operários, então tampouco são os bairros operários. E a gente ficaria com a opção cortiços ou edifícios? Poderia, mas não especificamente. Então, por eliminação, a gente entende que a melhor sentença que completa na nossa questão surgem e se expandem os bairros periféricos, porque a gente tem ocupação dos espaços para além do centro da cidade.
e juntamente com os tradicionais cortiços do centro da cidade e as favelas alojam a população trabalhadora de menor poder aquisitivo, certo? Próxima questão. Também uma questão sobre conjunto habitacional. Então, você vê que esse tema foi quente na prova, a questão da habitação no município de São Paulo, o déficit habitacional, os altos custos da moradia na cidade de São Paulo são temas importantes para vocês estudarem. Observe a imagem a seguir. Trata-se do conjunto habitacional Cidade Tiradentes, construído no início da década de 80, no extremo leste da capital paulista. A localização de conjuntos habitacionais como esse em áreas distantes do centro da cidade era justificada pela busca de terrenos grandes e com preços mais baixos. Alguns especialistas, no entanto, criticam esse modelo habitacional. Justificam que esses conjuntos habitacionais atuam como condomínios fechados segregados, criando uma bolha de proteção em seu entorno, já que aí estão presentes todos os serviços urbanos, dificultando a integração entre os moradores e a parcela da população que não mora em condomínios. O que acontece? Apesar desses moradores eles habitarem os condomínios, eles têm que trabalhar fora dos condomínios. Então, né, eles não funcionam como uma bolha de proteção. O que acontece é que, de fato, os moradores entram e saem, inclusive percorrem distâncias longas entre esses extremos da cidade e o centro da cidade, onde estão a maior parte dos trabalhos. Então, não é essa crítica que alguns especialistas fazem a esse modelo de conjuntos habitacionais. Arquipélagos urbanos recebendo tratamento diferenciado do restante da cidade, o que cria uma forma anômala de valorização do solo, enquanto as áreas do entorno sofrem com falta de investimentos governamentais. Então, de fato, a gente tem ali um processo de valorização, não do solo, né? Mas de valorização daquele local. Eles recebem um tratamento diferenciado, mas não necessariamente as áreas, não necessariamente por causa dele, as áreas do entorno sofrem com a falta de investimentos. Subcentros, então, questão 66, letra C. Subcentros, obrigando que os agentes públicos e privados ofereçam para essas áreas mais distantes boas condições de moradia e infraestrutura, promovendo a degradação do meio ambiente. Bem, esses condomínios poderiam sim promover a degradação do ambiente, mas como qualquer outra área de ocupação urbana, a ocupação urbana pode causar degradação do meio ambiente se não feito de forma responsável. Subcentro, seria ótimo que existissem subcentros vinculados a esses conjuntos habitacionais. Normalmente o que acontece é que eles precisam transladar distâncias às vezes bem longas para conseguir serviços e comércio, para ter acesso a serviços e comércio. Obrigando que os agentes públicos ofereçam para essas áreas mais boas condições de moradia e infraestrutura. Bem, não é essa, certo? Todo tipo de ocupação urbana pode gerar degradação do meio ambiente. Eles não desenvolvem subcentros, essa não é a crítica que os especialistas fazem a esses conjuntos. Assentamentos provisórios, pois sua ocupação tem curta duração, somente o tempo necessário para as famílias de menor renda serem incorporadas à economia. Não é verdade, esses assentamentos não são provisórios. A ideia é que esses assentamentos, eles recebam população por um tempo longo. E aí a gente tem a questão correta, que é extensores urbanos, na medida em que trazem consigo a infraestrutura, rede viária, energia, telecomunicações, entre outros benefícios. Dessa forma, ajudam a valorizar áreas não ocupadas, só que eles favorecem a especulação imobiliária. Então, essa é uma das principais críticas a esse modelo de conjunto habitacional, porque acontece desses conjuntos se valorizarem e da população que deveria ser beneficiada por esse conjunto acabar vendendo a moradia de forma irregular. Então, essa é a crítica que pode ser feita a esse tipo de conjunto habitacional, porque ele favorece a especulação imobiliária. Questão número 67. O Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo, recentemente aprovado pela Câmara Municipal, manteve vários objetivos definidos no plano anterior.
o que vigorou desde 2002, pois considerou-se que tais objetivos ainda se mantinham como grandes desafios para a gestão urbana na cidade de São Paulo. Entre eles, cabe destacar, vou começar pela B, construção de novas avenidas em fundos de vale destinadas a melhorar o fluxo de veículos. Olha, realmente a gente sempre precisa melhorar os fluxos de veículos, mas nesse caso não necessariamente junto a fundos de vale, a gente já tem grandes avenidas, garantindo uma maior qualidade na circulação urbana. Já não tem avenida que possa ser criada para melhorar a qualidade da circulação urbana. E apoio ao transporte individual? Não, sempre apoio ao transporte coletivo. Retomada da política de incentivos fiscais para atração de indústrias para a cidade, privilegiando a geração de emprego e renda sobre todos os outros objetivos. Até poderia ser, né, a retomada de políticas de incentivos para as indústrias, porque a gente sabe que há hoje um movimento de saída da indústria do município de São Paulo, mas não é esse o objetivo que foi mantido entre o plano diretor estratégico anterior e o novo plano diretor estratégico. Revogação de restrições ambientais para o loteamento e a construção de imóveis, com o intuito de promover moradia acessível em áreas distantes dos bairros mais centrais. Na realidade, não houve essa revogação de restrições ambientais. Letra E. Expansão dos recursos financeiros do município por meio de políticas de anistia e loteamento clandestino e moradias localizadas em áreas de risco. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Então, não pode ser um objetivo do plano diretor a expansão dos recursos financeiros por meio de anistia. Se eu faço anistia, o município não tem mais recurso financeiro. Anistia a loteamentos clandestinos. Moradias. Você acha que a prefeitura vai aceitar, né, ser conivente com moradias em áreas de risco ou de proteção de mananciais? Isso não poderia ser um objetivo do plano. A gente tem que os objetivos que se mantêm são a criação de empregos em áreas mais próximas aos bairros periféricos, como forma de reduzir o intenso movimento pendular diário que resulta do deslocamento casa-trabalho. Então, como a gente já tinha falado, a gente tem o centro da cidade, onde está a maior oferta de empregos, e aí a gente tem pessoas morando nos extremos da cidade que tem que se deslocar diariamente nesse fluxo de ida e volta, o que acarreta muito trânsito. Então, a ideia é, se eu fortaleço a oferta de empregos nessas áreas, essas pessoas não precisam mais fazer esse deslocamento. Então, a nossa letra certa era a letra A. Questão 68. A desconcentração industrial e a concentração financeira são termos que alguns analistas têm utilizado para caracterizar a cidade de São Paulo, e mesmo sua região metropolitana a partir da década de 90. De acordo com essas expressões, a cidade de São Paulo passa por importantes transformações econômicas desde pelo menos a década de 90, como, por exemplo, vamos lá, para a questão 68, a criação do Mercosul, que favoreceu as importações de produtos industrializados e permitiu à cidade concentrar-se no setor de comércio e serviços, cujos empregos são mais bem remunerados que os industriais. Então, até é verdade que a cidade tem concentrado, os seus setores mais ativos são o comércio e serviços. Então, eu vou até pintar eles de azulzinho, porque na realidade está certo que os setores de comércio e serviços são os setores que a cidade se concentra mais, a cidade de São Paulo, mas não é verdade que eles são mais bem remunerados que os industriais. Então, essa assertiva está incorreta. A criação de muitas pequenas indústrias na cidade, aproveitando a existência de mercado consumidor, profissionais qualificados e incentivos fiscais. Já no setor financeiro, ocorreu uma fuga de empresas como resposta às sucessivas crises vividas pela economia do país. Eu adoraria que tivesse certo, né, que a gente tivesse em São Paulo a criação de muitas pequenas indústrias, aproveitando o mercado consumidor que é muito grande, mas isso não aconteceu no município de São Paulo nesse período. A decadência econômica em razão da saída das classes médias em direção às cidades do interior do estado, mantendo na cidade somente o circuito financeiro ligado às atividades de comércio e serviços informais. É verdade que a gente tem bastante atividade de comércio e serviços informais na cidade. Não é verdade que a gente está em decadência econômica. Não é verdade que as classes econômicas tenham saído em direção às cidades do interior. A gente ainda tem muitas classes médias no município de São Paulo. O predomínio da construção civil como setor
que mais emprega e gera lucros para a cidade, em detrimento da indústria, que busca novas localizações em municípios do interior do estado, incentivadas por leis ambientais e trabalhistas menos restritivas. As leis ambientais e trabalhistas são leis de cunho federal, certo? Eu não tenho lei trabalhista municipal. Então, o que acontece é que esses municípios não atraem a indústria por conta disso. A gente tem sim, pode haver isenções até, uma guerra fiscal entre os municípios para atrair indústrias, mas não é via leis ambientais e trabalhistas menos restritivas. Então, não, essa alternativa está incorreta. Eu não tenho predomínio da construção civil como o setor que mais emprega e gera lucros para a cidade. Eu tenho o maior setor o de serviços. E vamos para a próxima. O deslocamento das fábricas para novas áreas no interior do estado ou em outros estados brasileiros, concentração das atividades de gestão, sedes das empresas financeiras e de serviços especializados. Esse aqui é a nossa alternativa correta. A gente tem o deslocamento de fábricas para municípios em outros estados, mas a gente tem a concentração das atividades de gestão, ou seja, a sede das empresas financeiras e de serviços especializados, então aqui os financeiras e serviços, no município de São Paulo. Vamos para a questão 69, está acabando. Leia o texto para responder a questão. A Rainha da Madrugada, como é conhecida a linha de ônibus mais extensa de São Paulo, é cercada de números e estatísticas impressionantes. Ela liga o centro da capital ao extremo leste, bairro da cidade de Tiradentes. A cada jornada, ela percorre exatos 103 quilômetros em sua volta completa. No trajeto circular de ida e volta, são, em média, 26 quilômetros. Quanto à notícia, a notícia mostra a complexidade que é o planejamento dos transportes coletivos na cidade de São Paulo. Assim, o planejador enfrenta desafios como? Vamos dar uma olhada nos desafios que o planejador de São Paulo encontra na questão do trânsito municipal. Construir corredores exclusivos que permitam maior fluidez na circulação de coletivos e no transporte de cargas, sem causar impactos como a redução da velocidade por excesso de veículos na faixa destinada ao transporte individual. Essa afirmativa ela é inconsistente, porque, na realidade, quando você cria faixas, corredores exclusivos, você necessariamente causa a redução da velocidade por excesso de veículos na faixa destinada ao transporte individual. É uma priorização do transporte coletivo frente ao transporte individual que tem esse fator negativo, mas necessário. Então, ela é internamente incoerente. Diversificar ao máximo o número de linhas de ônibus, garantindo aos passageiros que ao menos uma linha passe muito próximo à sua residência-trabalho, ainda que ao custo da redução do número de viagens. Na realidade, o que acontece? Diversificar o número, garantindo ao passageiro que ao menos uma linha passe muito próximo à sua residência, ainda que ao custo da redução do número de viagens. Bem, na realidade não é essa a tendência, né? A tendência é aumento do número de viagens, porque a tendência é que você tem linhas que se interligam, então não necessariamente a linha de ônibus vai passar muito perto da sua casa, mas o desafio é sempre você criar uma capilaridade que cubra o maior número de territórios possíveis. Então, nesse caso, não é exatamente uma linha que passe muito próximo à residência de cada trabalhador, mas permitir a integração para que ele fique o mais próximo possível. Evitar a proposição de linhas de ônibus com trajetos muito longos, em razão dos custos de circulação, porém cuidar para que o usuário não seja obrigado a fazer muitas baldeações, o que poderia desestimular o uso do transporte coletivo. Vou pular essa. Sempre buscar a utilização de ônibus com grande capacidade de transporte de passageiros, como forma de reduzir os custos de operação do sistema, independentemente das condições do tráfego, da dimensão das ruas e do próprio relevo. Ok, é ótimo que os ônibus possam transportar um número maior de passageiros, mas eu preciso ter em vista as condições do tráfego, a dimensão das ruas. Eu não posso aumentar o tamanho do transporte coletivo e ele não conseguir passar nas ruas e não conseguir lidar com os declives da cidade de São Paulo. Garantir que todas as linhas tenham como destino pelo menos uma estação que possibilite a baldeação para um meio de transporte de massa, pois é a única forma de reduzir os custos de transporte coletivo. Bem,
não é a única forma de reduzir os custos do transporte coletivo. É bom que as linhas estejam interligadas, mas não necessariamente é necessário que ela possibilite a baldeação para o meio de transporte de massa como metrô ou trem. Isso não é, né? Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Evitar a proposição de linhas de ônibus com trajetos muito longos em razão dos custos, porque se a pessoa tem que fazer muitas baldeações, isso pode desestimular o uso do transporte coletivo. Eu trouxe aqui uma informação que eu acho muito relevante, que eu acho importante vocês saberem, que é o município de São Paulo está em fase de elaboração do seu plano de segurança viária. Ele chama Vida Segura e ele tem como princípios a visão zero e sistemas seguros. Vale a pena dar uma olhada, o link está aqui embaixo. Vale a pena conferir, porque isso pode ser alvo de algumas das questões de vocês. É um tema que articula a questão da segurança com a questão da mobilidade urbana. Eu trouxe algumas informações sobre o município de São Paulo, então também é outro, mobilidade urbana, mobilidadesegura.prefeitura.sp.gov.br, que diz, que conta pra gente que a frota de São Paulo, pode ser que vocês sejam questionados sobre isso, é uma frota de 8.603.239 veículos, ou seja, se eu tenho 12 milhões de pessoas, eu tenho 8,5 milhões de veículos, certo? Então, vocês podem ser perguntados, então, um pouco menos de um veículo por pessoa, mas não chegam a quase, né? Menos de um veículo por pessoa, mas não chega a 2 pessoas por veículo. Última questão. É a respeito da taxa de homicídio por distrito na cidade de São Paulo. A análise do mapa permite afirmar que os homicídios na cidade de São Paulo são... Então, pelo mapa, a gente percebe que a gente tem mais homicídios aqui no extremo sul da cidade, no extremo norte, no centro da cidade de São Paulo e aqui no extremo oeste-sul da cidade de São Paulo. A análise do mapa permite afirmar que os homicídios na cidade de São Paulo são exagerados pelos meios de comunicação, pois estão em números significativos somente em bairros mais distantes e pouco povoados. Não, né? Eu tenho... não só em bairros distantes e pouco povoados, eu tenho também no centro. A análise do mapa não permite me dizer que elas são exageradas pelos meios de comunicação. Então, essa não é a assertiva correta. Distribuem-se de modo desigual, com maior concentração em distritos do centro antigo e naqueles situados nos extremos da cidade. Pode ser essa, vamos para a próxima. Mostram que os distritos centrais não podem ser considerados mais seguros, pois estão muito próximos de distritos muito violentos. Bem, eles estão próximos a distritos com bastante violência, mas isso não quer dizer que eles não possam ser considerados seguros, né? Então, essa questão é meio estranha. Concentram-se nos distritos onde há maior presença de população imigrante. Gente, não tem população imigrante nesse mapa. Como é que ele quer que eu saiba que ele quer? Que eu diga que tem com destaque para a violência familiar, completamente extrapola os limites da análise do mapa. São uma epidemia e atingem igualmente as populações de maior e menor poder aquisitivo. Não é verdade, né? Então, até pela distribuição do mapa, a gente percebe que, pois existem registros em todos os distritos. Nesse distrito aqui, não existe registro de homicídio, então a gente tem 0. Então, ela seria errada por isso. E, além disso, ela não está distribuída igualmente. Então, claramente, essa não é a nossa questão. A assertiva correta dessa questão é a letra B. Distribuem-se de modo desigual, com maior concentração em distritos do centro antigo e naqueles dos limites extremos da cidade. Eu trouxe para vocês também, daquele boletim que eu mostrei anteriormente, da saúde, as informações de taxa do lado direito, esse mapa azulzinho, a taxa de homicídio padronizada por idade. Você vai ver que teve uma redução Então, esses dados são atualizados de 2017, e você percebe que teve uma diminuição, né? Lá estava, o Parelheiros aqui estava com uma taxa de homicídio de mais de 20 por 100 mil habitantes, e agora está menor. E aqui também, na região central, onde estava dizendo que tinha um número maior de homicídios, agora a gente está com uma taxa de entre 5 e 10, 5 e 9,9. Então, você teve uma redução da taxa de homicídios no centro da cidade,
e continuamos com a mesma expressão de maior taxa de homicídios nas periferias. Eu trouxe uma outra informação que vocês podem achar interessante, que é a taxa de suicídio no município, e a gente vê que ela é bem diferente da taxa de homicídio, né? Eu tenho mais suicídios nas regiões mais centrais. Então, Sé, Pinheiros, Santo Amaro, aí a gente tem aqui Guaianazes também, e Jaçanã, Tremembé, são regiões que têm um número maior de suicídios. Então, não tem uma relação direta de causalidade entre a população mais rica ou a população mais vulnerável e os suicídios. Tá aqui o gabarito das questões, então estão selecionadas as questões que a gente resolveu hoje. Olha, muito obrigada, boa sorte na preparação de vocês. Eu deixei aqui também alguns sites da Prefeitura de São Paulo para vocês conferirem. O GeoSampa é de conferência obrigatória, precisa conhecer. A Prefeitura de São Paulo, vários dos mapas que eu mostrei estão no site da Infocidade, que também é municipal, e no Planeja Sampa você consegue conferir todas as metas do Programa de Metas da Prefeitura para 2017 a 2020. Acho que todos esses são fontes importantes. Muito obrigada!